vamos conversar um pouco e o meu tema de hoje é: o medo atrofia as pessoas. Eu vou conversar com você sobre o medo numa terça-feira da Semana Santa. Por quê? Porque existe três tipos de medo. Primeiro, o medo natural. O medo natural eu vou chamar de anjo da guarda. Se você tem o medo natural, é muito bom que tenha. Se você tomasse uma medicação que perdesse todo o medo de tudo, você estaria correndo risco, você estava correndo perigo, você estaria a ponto de perder sua vida, porque talvez quem perdeu o medo total atravesse uma estrada sem olhar para a direita ou para a esquerda para ver se vem carro, moto ou bicicleta ou qualquer coisa desse tipo. O medo, o bom medo, o medo anjo da guarda, o medo também que é causado pelo próprio cérebro que para lhe defender. Então, claro, quando você vê um perigo, ele liga um botãozinho de alarme, e esse botãozinho de alarme faz com que você saia do local onde está, faça alguma coisa, porque ele está defendendo você. Esse é o medo bom. Existe o medo que atrofia as pessoas, aquele medo que, ou seja, o segundo medo, o primeiro medo. O segundo medo é aquele medo doentio, patológico. É aquele que nós chamamos de síndrome do pânico, por exemplo. É o medo generalizado, o medo de tudo. Então esse medo tem que ser tratado. E o outro medo, eu vou chamá-lo de medo espiritual. O medo espiritual. Então nós temos o medo natural, o medo patológico, que é gerado entre a mente e o cérebro, e temos o medo, esse medo espiritual, que é o medo, justamente, esse é o medo que vai permitir que você destrua seus sonhos, destrua sua vida, destrua a vida dos outros, destrua os sonhos dos outros. Você, hoje, quem acompanhou a leitura de hoje, na terça-feira, São João, capítulo 13, versos de 21 e de 21 a 33 e de 36 a 38. Nos fala aqui da traição de Judas e da negação de Pedro. Dois momentos em que esses dois discípulos, um super inteligente, porque o Judas era o discípulo mais inteligente da turma. Não era por acaso que a sacola da comunidade, o caixa da comunidade era ele, o econômico da comunidade era ele. Era ele que cuidava das economias. E para se cuidar de economia tem que ser gente inteligente, gente esperta, não esperta para roubar, né? Porque sabemos que Judas era tão esperto que roubava. Assim também nós precisamos de pessoas que trabalhem conosco, que seja o econômico, que seja isso, mas que tenha o bom senso, né? Seja honesto. Pois bem, esse discípulo, Judas, é o mais inteligente de todos, que tinha sonhos e sonhos, mas era um cara muito medroso. Pense num homem medroso. E por isso, quando ele traz Jesus, ele traiu por medo. E Jesus anuncia. Jesus senta na mesa, ficou muito profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Ou seja, um de vocês vai me trair. E aí, meus irmãos e irmãs, aí aqui a gente entende uma coisa bem tranquila no nosso tema aqui, o medo. Muita gente pensa que ele entregou Jesus, foi por coragem ou simplesmente por maldade. Não, foi por medo. Dizem que é por medo que o cachorro ataca. Dizem que é por medo que a cobra ataca. Dizem que é por medo que certos animais atacam. É por medo também que nós atacamos. É por medo também que nós destruímos
nossa vida é a vida das pessoas, os nossos sonhos, os sonhos das pessoas. É o medo. Esse medo eu estou chamando de espiritual porque esse medo foi esse medo que também fez Pedro negar. E não somente uma vez, foi 3 vezes. Veja, voltando aqui para Judas. Judas estava sendo pressionado pelos judeus. Os sacerdotes da época queriam Jesus. E Judas estava acompanhando o grupo. Judas foi para os judeus como se fosse, vamos dizer assim, um espião lá dentro da comunidade cristã, que estava ali justamente para quando, no momento certo, ele entregar. Só que a entrega foi ele também com o medo de perder o que tinha, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de perder tudo, fez com que ele vendesse o mestre por 30 moedas, que não valia quase nada, né? O dinheiro não valia quase nada. Mas ele fez isso. Então, na verdade, o medo muitas vezes é uma desgraça na vida da gente. Esse tipo de medo é uma desgraça na vida da gente. Um é o anjo da guarda. Outro é sinal de que nós não estamos bem psicologicamente falando, psiquicamente falando, e de repente nós nos tornamos doentes. Síndrome do pânico. E o outro pode atrapalhar nossa caminhada para o céu. Muitas vezes nós nos perdemos por conta desse medo. Então veja, as razões que levaram Judas a atrair Jesus, a vender Jesus, o medo de ficar muito pobre, de não ter o dinheiro suficiente para sobreviver, o medo dos judeus, porque os judeus também podiam matá-lo, ele foi forçado, de certa forma, a entregar Jesus. O medo, porque Judas tinha muitos conflitos psíquicos. Existe um livro, há muito tempo eu li esse livro, que chama-se Duas Faces na Mesma Moeda. Me parece que é assim o título. Judas e Jesus. E mostra, o escritor mostra quem foi Judas na infância. Ele foi muito maltratado, abandonado pelos pais, jogado lá e vivia em guerra contra os romanos. E aquela situação toda, ele vendo cada vez mais os pobres perdendo tudo. E ele tinha um sonho de ser grande. Ele esperava, por exemplo, o medo de Judas fez com que percebeu que Jesus ele não ia dar conta daquela realidade que ele achava que Jesus tinha descido do céu, ou seja, tinha vindo como rei do universo para mudar a ordem econômica e social, política da época, que ele ia tomar o reinado do Herodes e ia sentar na cadeira do Herodes, ia governar Israel. Era o sonho de Judas. Judas era muito político, politiqueiro. Então ele era a chave perfeita na mão dos judeus. E isso foi o medo. Se você disser assim, o que foi realmente que fez o Judas trair Jesus? O medo. Depois o medo que é tão grande no Judas, que quando ele termina de entregar Jesus é preso, é torturado e tal, Judas se afoga no seu medo, se afoga no seu sofrimento. Ele não esperou a misericórdia de Jesus por medo. Porque se ele, vamos dizer que depois que tudo acontecesse, ele morresse na cruz, Jesus morresse na cruz e logo depois ele percebesse e se arrependesse e tal, Judas teria recebido, assim como o ladrão, aquele ladrão, né, do lado de Jesus, se arrependeu. Um estava com medo, o outro não estava com medo, por isso se entregou a Jesus. Olha, quando estiver lá no teu paraíso, lembra de mim. Veja, e ele sabia quem era ele, sabia quem era Jesus.
Não diga nada. Ele até reclamou com o colega lá, colega, não diga nada com ele. Nós sim, nós merecemos, nós fizemos por merecer estar nesse lugar de suplício, mas ele não fez nada, ele só fez o bem. Então, e aí Jesus docemente diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, veja, um elemento que gerou sofrimento psíquico na vida do Judas foi o medo de tudo e de todos. Ele só não tinha medo de Jesus, porque também Jesus não é uma figura que fazia medo, pelo contrário, ele só viu o bem vindo de Jesus. Ele fez muitas coisas erradas e Jesus sabia, e Jesus conhecia o Judas, mas deixou. E aí Jesus, para aliviar o sofrimento psíquico do Judas, diz: o que tu tens de fazer, fazes logo. E ele não teve escolha. Ele saiu, foi embora, e lá na frente, vende Jesus, entrega Jesus, traz Jesus. Uma situação que não é muito diferente, de medo. Foi pressionado. Pedro também foi pressionado. Com essa situação toda, Pedro queria sempre livrar Jesus de toda a situação. Pedro é aquele que decidia na espada, com a espada na mão. E aí ele vai, veja que quando Jesus é preso, ele, por medo, atacou. Não foi por coragem de Pedro, foi por medo, ele atacou. Diz o evangelista que ele pegou a espada, puxou a espada, tacou na orelha do homem e logo em seguida Jesus vai pegar a orelha do homem, coloca no lugar e desarma Pedro, encoraja ele, desarma ele, dizendo o seguinte: as situações da vida, tem situações na vida que não é com espada, não é com ferramentas que você vai resolver, Pedro. Pedro, olha, quem com ferro fere, com o mesmo ferro é ferido. Põe tua espada na bainha. Então Jesus fez o que aí? Encorajou Pedro, desarmou o coração de Pedro, quando diz isso, e Pedro, veja que Pedro nunca mais usou essa espada. Ele não mandou jogar fora a espada. Ele não desarmou Pedro: me dá essa espada que você não vai usar mais ela. Não, desarmou o coração. E por isso, o ser humano tem que ser desarmado pelo coração, não é pelas armas não, porque o ser humano, quando ele está armado no coração, uma pedra mata, um enforcamento mata, um travesseiro mata, tudo mata, você sabe muito bem disso. Então, por isso, Jesus vai direto ao coração de Pedro e desarma Pedro pelo coração. A beleza está aí. Veja, de repente, Jesus é preso, vai ser torturado, e de repente Pedro aparece por ali, onde tem uma fogueira, e alguém reconhece e pergunta para Pedro: você não é um daqueles do grupo de Jesus? E Pedro responde: eu não conheço. Jesus já tinha avisado para ele. E olha que ele tinha avisado: Pedro, está dizendo para mim que tu vais dar a vida por mim? Por ti eu dou a vida. Ele disse, né? Pedro disse: por ti, Senhor, eu dou a minha vida. E Jesus disse: Pedro, em outras palavras, tá? Pedro, frouxo como você é, meu amigo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, você nem me conhece. Pedro com certeza disse: que nada, ele está pensando o quê? Ele não me conhece. Mas foi justamente por 3 vezes ele diz para a pessoa: não o conheço. E ele sofre amargamente com essa atitude, mas é o medo que atrapalha. E por isso, meu irmão, minha irmã, quero lembrar para você: não deixe o medo acabar com seus sonhos. Você vive superando o medo. Toda a sua vida é superando o medo. Você supera o medo pela oração, você supera o medo pela a reflexão, uma boa reflexão, pela meditação,
Tem várias formas que você pode enfrentar esse medo. E pela confiança, pela fé, a confiança. Se você passa a confiar mais, você vai vencendo esse medo diabólico que está aí atrapalhando sua vida. Você podia ser um cristão melhor, você podia ser uma pessoa melhor, mas não, você está deixando. Veja que nós temos muitos medos. Medo de errar. Principalmente se você tem um perfeccionismo. Então você deixa de fazer muita coisa porque você tem medo de errar. Errar faz parte. Veja que os primeiros passos que você deu, você não deu eles certinhos. Foi preciso sua mãe, ou seu pai, ou sua babá sustentar você, segurar você, puxar você pelas mãos, levar para lá, levar para cá. Você atrapalhava o pé, em vez de botar um pé, botava outro, botava os dois pés e caía. Foi assim que você aprendeu, foi vencendo o medo. Por isso hoje você anda, você nem pensa que está andando, quando pensa que não está andando. Por quê? Porque você foi vencendo. Medo de ser criticado ou de ser zombado. Esses medos que eu estou falando, Jesus não teve, tá, gente? Jesus só teve um ligeiro medo. O ligeiro medo foi quando ele viu que o sofrimento ia aumentar mais ainda. Ele chega a pedir ao Pai: Pai, se for possível, que passe esse cálice sem que eu beba. Porque ele estava no limite do sofrimento psíquico humano e humano físico, psico e físico, que nós chamamos de psicossomático. É um sofrimento muito grande aí. Os dois lados se encontram, o lado psíquico e o lado físico se encontram em sofrimento terrível. E aí ele diz isso, mas imediatamente ele diz que não se faça o que eu quero, mas o que tu queres, Pai. Porque ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. Superou. Esse é o medo humano que vai aparecendo. Outro medo que é muito fácil você ter, medo do que os outros pensam ou falam de sua pessoa. Não tenha medo. As pessoas dizem o que querem, ouvem o que querem, pensam como querem, veem o que querem. O ser humano, ele vê o que quer. Quando ele não quer, ele não vê, simplesmente não vê. Tem muita gente que tem medo de não ser aceito e por isso medo de ser rejeitado. Tem muita gente que tem medo de falar em público. Tem muita gente que tem medo de adoecer e de morrer. Eu não estou dizendo que esses medos são normais. Tem medos aí que são normais. Medo de adoecer e medo de morrer, todo mundo está. Hoje todo mundo está. O Covid batendo a porta de todo mundo está. Agora, deixar que esse medo vire um volume maior, aí nós vamos adoecer mesmo. O medo natural, normal, tudo bem, mas tem esse medo aí que nós precisamos ter cuidado. E finalizando, medo do futuro, de não conseguir um bom emprego, de não sair dessa pandemia que está aí, de não ser nada na vida, o medo dos desafios, medo de quebrar a cara num novo emprego, num novo namoro, para os jovens, sobretudo os jovens. Esse medo do medo e medo do novo. Tem gente que tem medo de ter medo. E por último, tem gente que tem medo do que é novo. Tudo que é novo assusta, é claro. É novo, sua mente não tem coordenação. Você só tem medo daquilo que você perde o poder, o domínio. E por isso, na vida você vai ter muitos medos. Saiba e aprenda a lidar com esses medos. Cuide bem do medo anjo da guarda, cuide bem do medo pandemia, ou seja, o medo que atrofia, que nos faz adoecer, o patológico, que é a síndrome do pânico. E por último, cuide muito bem do medo espiritual. Seja mais você, confiante. Você tem um Deus que tudo pode. Se Judas e Pedro tivessem acreditado, confiado em Jesus, eles teriam resolvido com mais facilidade esses medos.